O que a gente vai fazer agora é dar exemplos práticos desses conceitos que a gente viu até agora, né? Justamente uma das principais dificuldades de se compreender a teoria de Piaget, além da complexidade dos seus conceitos, e principalmente em relação aos filósofos em geral, aos epistemólogos, né, aos que estudam teoria do conhecimento, é que a existe toda uma construção que é feita e uma correlação com o comportamento do sujeito que, em geral, a gente não tem familiaridade. Então, a gente fica imaginando como seria isso. Em geral, a nossa imaginação não é adequada para os comportamentos que, de fato, acontecem. Então, é necessário esse ir aos fatos, esse entender o outro nele, né? A criança nela, na fase dela, com o conhecimento que ela tem, buscando a estrutura desse conhecimento, para a partir daí ver como isso vai se desenvolvendo. Né? Então, essa é uma das dificuldades centrais. Então, o que é bom de estar fazendo isso num sistema multimídia é o fato da gente poder, então, passar alguns vídeos comentando esses conceitos nesses vídeos para que, então, se tenha uma clareza do que eles significam. Né? A gente já viu, né, e acabou de insistir sobre a necessidade da psicologia genética, né? Então, de se estudar essa manifestação do conhecimento no comportamento do sujeito, para, a partir dessas questões de fato do conhecimento estarem decididas, a gente começar a criar, a elaborar os conceitos que nos permitirão a falar de todo o conhecimento possível do ser humano, né? E, em especial, o conceito de ação, o conceito de esquema de ação e o conceito de sistema de esquema de ações, é essencial para que a gente entenda o que é o conhecimento. Né? E é isso que a gente vai ver um pouco na prática, né, nos vídeos agora. Né? Bom, então, aí vocês veem um bebê sugando a chupeta. Né? Então, aqui nós temos o primeiro esquema que a gente pode considerar, na verdade tem outros que vão surgir também, né, mas um dos primeiros, que é o esquema de sugar. Né? Então, você vê aí a criança executando a ação de sugar o bico, né, a chupeta, né? Então, exercendo essa ação. São ações simples assim que o ser humano começa e que vai se complexificando, né, durante a vida, né, o desenvolvimento dele. Né? Outra coisa, a gente poderia se perguntar, bom, ele também está piscando. Piscar seria uma ação, né? E aí a gente tem que tomar cuidado novamente. Pode sim, pode não. Se esse movimento é realizado sem a intenção do sujeito, porque é um reflexo meramente, por exemplo, não, isso não é ação. Ela tem que ter a intencionalidade do sujeito. O sujeito tem que intencionalmente fazer esse movimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nesse início de análise do comportamento das crianças, para identificar de fato se algo está sendo ou não uma ação. Aqui, por exemplo, a gente tem outro esquema extremamente importante, que é o esquema de pegar, né, de prender algo. Né? No caso aqui, a criança está aplicando o esquema de pegar ao dedo da pessoa, né? Está pegando o dedo da pessoa. Né? E a gente pode ver aqui que, de fato, ela está no controle desse pegar. Né? Então, isso não é algo automático, né? Ela quem controla. Na verdade, quando é que a gente pode dizer que surge um esquema de ação? Né? Ele surge quando a criança pode escolher, por exemplo, no caso do pegar, quando ela pode escolher não pegar. Então, ela escolhe pegar ou não pegar. Ela está no controle, então ela está executando uma ação ali. E aí você vai falar do esquema dessa ação. Nesse sentido, os reflexos seriam ações? Né? Não, os reflexos não são ações. O que acontece, a gente vai ver isso melhor na próxima palestra, mas é que os próprios esquemas de ação, esses iniciais, surgem dos próprios reflexos. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um reflexo palmar. O que é o reflexo palmar? Se você aperta a mão da criança, ela tende a fechar essa mão e segurar o seu dedo. Mas por que isso ocorre? Porque existe um circuito neural que chega até a sua espinha e volta dizendo que a mão tem que fechar. Né? Então, isso não é uma ação, né? Porque não é executada com a totalidade do organismo, com a intenção. Esse controle sendo exercido pela totalidade do organismo ou pela estrutura mental, se vocês quiserem, o sistema nervoso central, é que vai caracterizar efetivamente o que é uma ação.
né? Então, por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver que uma vez que ele encosta na palminha, ela fecha a mão, a criança fecha a mão, ó, mas que o resto do corpo dela, olha, a cara dela, os outros braços mesmo, estão fazendo outra coisa. As coisas são independentes, mostrando que esse circuito está sendo acionado, né, por né, pelo apertar da mão, né, a ponto de, por exemplo, conseguir até levantar a criança, né, quando ela segura, tá vendo? Então, isso é um esquema que a criança, isso é um reflexo que a criança nasce, né, e que executa um certo movimento, né? Bom, mas aí então não tem esquema? Sim, tem esquema, mas esquema reflexo, não esquema de ação. Ou seja, há uma forma de funcionamento nessa aplicação do reflexo às várias situações, mas ainda é um esquema reflexo. Só vai se tornar um esquema de ação, como por exemplo, como a gente viu, quando a criança de fato controlar esses movimentos, como aqui. Então, aqui a gente tem, sim, uma ação de pegar e um esquema da ação de pegar. E lá a gente tinha uma apreensão que era reflexa e um sistema e um esquema de ação reflexo, né? Ah, então, o que se tem nesse início do desenvolvimento humano é que os esquemas reflexos acabam se tornando, e a gente vai discutir isso melhor na próxima palestra, acabam se tornando esquemas de ação. Os esquemas reflexos acabam se tornando esquemas de ação. Essa forma de funcionamento do reflexo acaba sendo uma forma de funcionamento do organismo como um todo, no qual tem uma intencionalidade e uma ação. Do ponto de vista neural, vai surgindo certas vias de neurônios inibitórios que inibem o reflexo, né? Então, é assim que o corpo passa a ter um controle sobre aquele mecanismo que antes era só do próprio reflexo. Uma coisa que acontece com algumas enfermidades, esse controle deixa de existir. Então, você aplica e você vê o reflexo ressurgir, né? Então, esse circuito ainda, reflexo ainda está lá, né? Tem que se sobrepor, né? Tem que ter uma sobreposição de um novo circuito para que o organismo possa controlar isso e que para então ele execute as suas ações, né? Notem, em termos da lógica das ações, que o fato, então, da criança conseguir pegar a chupeta, pegar o dedo, pegar outras coisas, vai fazendo com que ela classifique num saber fazer, né, na ação, as coisas entre pegáveis ou não pegáveis. Mesmo o sugar, né? Sugar a chupeta, sugar o dedo, sugar o bico do seio, sugar no vazio, vai fazendo com que ela vá diferenciando e compreendendo esses objetos de uma forma prática, na forma da ação, do como fazer. Você já tem aí uma aplicação, uma visão do esquema como um conceito prático, né? E isso, então, permite classificar os objetos, né? Em sugáveis, impegáveis, né? Então, uma forma de conhecimento do mundo que a rodeia, né? Rodeia a criança. Aqui nós vemos um esquema de fonação, ou seja, de produzir sons, né, com a voz, né? A gente vê aqui o início dele, né, numa interação do bebê, né? Então vocês veem aí como ele produz esses sons, né, como uma ação mesmo daquilo que ele quer fazer, né? E ele está totalmente envolvido nessa ação que ele está realizando, né? Então, desse desenvolvimento inicial dos esquemas de fonação, que na sua coordenação, passo a passo, ele vai até adquirir a capacidade de falar. Mas não é a fala, a palavra, que é o mais importante, como a gente vai ver. O mais importante é essa organização do mundo em termos das ações que ele realiza no mundo. É a partir do momento que ela está bem constituída que, primeiro, a criança vai sempre falar desse universo de ações, então é aí que está a base da fala dela, e a própria lógica que vai surgir na linguagem, né, e nas teorias científicas, vai vir dessa lógica das ações, né, como um prolongamento dessas lógicas das ações. E pensando bem, tem que ser assim, porque senão, como que se daria a relação entre as palavras e as coisas, né? Então, primeiro ele constrói a significação das coisas, o mundo para ele, para depois falar sobre isso. Então, é essa construção das coisas que está dando a base do universo, do raciocínio, né, do ser humano. E essa base é justamente o sistema de esquema de ações. Aqui nós temos, né, mais uma criança, né, com um sistema de esquema de ações mais desenvolvido. Aparecem as datas aí. Isso não é tão importante como a gente vai ver, né, no próprio a explicação da teoria, né?
mas é mais para vocês poderem se situar do que está acontecendo. Então, aqui com essa criança, a gente vê ela exercitando o esquema de pegar no vazio e controlando ele. Aí ela está pegando uma argola, então, por exemplo, a argola é pegável, né? Mais do que isso, ele sacode a argola, né? Então ele também adquiriu o esquema de sacudir, né? É outra ação que ele adquiriu e que ele pode então aplicar aos objetos. Então a argola é pegável e sacudível, chacoalhável, né? Então, a partir de agora, ele tem uma possibilidade maior de classificar os objetos no mundo, como pegável, chacoalhável. Tem coisas que ele vai conseguir pegar, mas que são fixas, ele não vai conseguir chacoalhar. Então, ele vai aí aprendendo a relação que existe entre esses esquemas, coordenando eles, né? Nota que no caso de uma coisa que você chacoalha, necessariamente você tem que pegar a coisa. Então, o esquema de chacoalhar implica o esquema de pegar, né? Então, veja aí já a relação lógica entre esses esquemas. Uma pressupõe a outra. Então, se você está chacoalhando algo, necessariamente você está segurando esse algo, né? Você apreendeu esse algo, né, para fazer. Então, já começa uma relação entre esquemas, uma coordenação entre esses esquemas, né? E aí começa a ter, então, um surgimento do sistema de esquemas de ação, né? Antes, cada ação era feita isoladamente, e agora elas começam a se coordenar entre si. Tá, mas a partir daí, uma pergunta técnica que surge é qual que seria essa lógica do comportamento das crianças, essa lógica das ações? Porque hoje, em lógica, principalmente com o desenvolvimento da lógica simbólica, a gente consegue representar precisamente as operações de inferência que a gente faz por meio de símbolos, né, de uma forma muito direta, né? Então a gente poderia ficar tentado a se perguntar qual é a lógica subjacente a esses comportamentos da criança. Bom, isso é algo em aberto, né, epistemologia genética. Até hoje a gente não conseguiu caracterizar isso de uma forma precisa, né? Ao meu ver, vai haver algumas dificuldades aí, há certas arbitrariedades nas formas de escolha das lógicas. Então, algumas lógicas vão ser possíveis, umas melhor que outras para descrever certos aspectos do comportamento, né? Em especial a lógicas parciais, que já foram usadas para isso, onde nem todos os juízos, a relação entre os juízos está definida, então nem todas as relações entre os esquemas estão definidas. Alguns falam da lógica da lógica da relevância, porque tem a ver com um certo conteúdo que estaria presente, que a lógica da relevância permite expressar. O próprio Piaget fala disso em um artigo dele, que é o Ensaio sobre a Necessidade, né, Excesso la nécessité. Alguns vão argumentar que não, isso é a própria lógica clássica, que a gente pode usar os conectivos clássicos para fazer essa modelagem. Outros vão dizer, não, não é a lógica clássica, mas justamente uma lógica parcial, porque nem todas as linhas da tabela verdade vão estar um definido. Bom, para nós aqui isso pouco importa, é só para dizer que é possível aplicar todo esse instrumental para uma análise, né, do sistema de esquema de ações e da lógica das ações, né? Mas que isso ainda é uma questão em aberto na epistemologia genética. Bom, então, aqui a gente está vendo o início da complexificação do sistema de esquemas de ação, né? E vejam que o sistema de esquema de ações se complexifica de duas formas. Ou por diferenciação de um esquema, então um esquema, o sujeito começa a utilizá-lo de uma forma diferente, então isso dá início a uma nova ação, como, por exemplo, a de sacudir. Então ele sabia pegar, ele pegava os objetos. Depois, num certo momento, ele vai percebendo que ele pode sacudir, e ele passa, então, a sacudir intencionalmente. A partir daí, ele realiza, então, intencionalmente a ação de sacudir e adquiriu, portanto, o esquema de sacudir, né? E esse esquema veio por uma diferenciação, né, do esquema de pegar, né? Então, a diferenciação de esquemas é uma das formas de se complexificar o sistema de esquema, e a outra é coordenando ações diferentes, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, o bebê coordenando a ação de pegar com a ação de sugar, as duas coisas, né? Então, é dessa forma que vai tendo, de uma forma geral, toda a complexificação do sistema de esquemas, de ações. Pode ser reduzido a essas duas formas, né? Então, nessa situação aqui, a gente vê
o esquema de sugar, onde ele suga a mão, também o esquema de pegar, porque ele pega a própria mão para levar à boca, né? E fica sugando a mão que está na boca e até mexendo, pegando a própria boca. Então, o que a gente está notando aí é uma coordenação desse esquema de sugar com o esquema de pegar. Você vê que ele segura uma mão com a outra, colocando na boca, sugando, pega a própria boca, pega a própria mão. Então, ele está aprendendo a coordenar essas ações, esses esquemas de ação, né? Antes ele conseguia fazer só um ou outro e agora ele consegue coordenar os dois, né? Vocês viram também que, como ele sacudia, tinha um certo deslocar o objeto, e a criança pode ter esse esquema de deslocar o objeto de uma posição para outra, né? E aí a gente pode se perguntar, o chacoalhar, então, implica o esquema de deslocar, porque eu tenho que deslocar a coisa para cima e para baixo para chacoalhar. Não, de novo, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a criança, ao pegar, ela começa a chacoalhar, então ela não faz conscientemente um movimento e outro, que seja uma composição deles, mas ela só sabe mesmo chacoalhar. Então ela tem o esquema de chacoalhar, mas não tem esse esquema de levar algo de um ponto a outro intencionalmente. Ela ainda não tem essa coordenação, né? Então veja como a definição do que se a criança tem ou não um esquema de ação tem que ser bem analisada, né? Bom, aqui a gente vai ver então uma menininha, né, que tem quase 9 meses, né? De novo a idade não importa tanto, né? Mas vocês veem aí como ela executa o esquema de pegar, mas agora com muita precisão. E tem uma grande novidade: ela coordena o esquema de olhar com o esquema de pegar, né? Então ela pode ver, pode tentar pegar aquilo que ela vê, né? Inclusive a luz, a lua, pode ver aquilo que ela está pegando, né? E a partir daí, então, começa a ter uma coordenação entre esses dois esquemas. O de olhar, que é que não é exatamente ver, é justamente esse deslocar, né, o olho para ver aquilo. Então, ela coordena o esquema de olhar com o esquema de pegar e de movimentos dos braços, fazendo uma coordenação mais fina, né? Então, a gente vê aí como está tendo agora uma coordenação entre esquema mais fina e, portanto, uma complexificação do sistema de esquemas de ações, né, dela, né? Então surge aí a coordenação visão-pressão, que é algo muito importante para o desenvolvimento do ser humano. E, novamente, ela pode estabelecer, será que o que é pegável é visto? Não? Quais são as condições para isso acontecer? Então, ela vai aprendendo melhor as próprias relações que os objetos têm entre si, né? E os objetos vão ganhando, então, permanência para ela. A gente vê aqui uma melhora também na coordenação das ações, que é uma questão de grau, de quanto ela consegue fazer esse controle mais fino. Então, essa também é uma coordenação de ação, né, no próprio fazer da ação, que a criança vai adquirindo com a complexificação do sistema de esquemas de ações. Então, veja ela olhando para frente, né, agora, né, para quem está filmando ela, né, olhando ao redor, né, aí coordenando esquema de pegar, com esquema de deslocar, pegando a própria chupeta, levando ela à boca. Então, agora ela já movimenta os objetos no espaço ao redor dela. Então, já consegue ter uma noção desse espaço próximo. Por exemplo, aí ela pegando a mamadeira, né? Vê como isso é uma ação complexa. Então, agora ela desloca tanto em termos de translação quanto de rotação os objetos em torno dela. Então, nesse espaço, os objetos têm uma certa conservação, né? E aí ela está, então, coordenando as suas ações, interagindo, né, com a própria mamadeira para agir sobre ela e ver que ela não consegue, porque ela quer tomar o leite, mas ela não vira o suficiente para beber o leite, mas ela está justamente tentando, executando essas ações, né? Bom, então, aqui nós vamos ter um exemplo de uma outra coisa, de um outro fenômeno importante da complexificação do sistema de ações, que é o sujeito compor duas ações, né, numa ação composta, não numa ação simples, de uma forma. Bom, a gente vai ver, né? Então, ele está interessado nesse patinho que é escondido sobre um pano, né, sobre um pano. E ele, então, levanta o pano para pegar a galinhazinha, né? Então, vejam como ele coordena essas duas ações, mas agora de uma forma diacrônica, né? Ou seja,
uma após a outra. Então, há duas formas de coordenação de duas ações, de uma forma sincrônica, as duas acontecendo ao mesmo tempo, como, por exemplo, quando a criança olhava, né, e movimentava ou pegava as coisas, então isso está acontecendo sincronicamente ao mesmo tempo. E também a forma de coordenação diacrônica. Ela precisa tirar o pano, ou afastar o pano, ou tirar o pano para pegar o objeto. Bom, mas essas coordenações diacrônicas já existiam antes. Por exemplo, quando ela pegava alguma coisa para levar na boca para sugar, ela estava coordenando duas ações de uma forma diacrônica, né? O que tem aqui de especial é que isso vai permitir, nesse momento, que esses esquemas que ela desenvolveu, né, que não são hereditários, não vieram dos reflexos, que ela desenvolveu, ela possa, então, coordenar esses esquemas, né, de uma forma livre. Né? Então, surge o conceito de esquema móvel aí, né, que é justamente essa possibilidade de coordenar um esquema entre si. Né? E, mais ainda, nesse caso, uma coordenação entre esquema fim, que era ter o objeto na mão, né, e sacudi-lo, e os esquemas meio, que é tirar o pano e pegar, né, o objeto. Né? Então, você tem aí uma ação maior, uma ação composta de ações simples, né, que não podem ser divididas. Né? Então, vejam que essa ação composta, a coordenação de ações, é ela própria uma ação. Né? Então, o esquema de uma ação composta, né, ele próprio é composto de esquemas de ação. Né? Então, você vai estabelecendo relação entre esquemas de ação, de tal forma que a própria coordenação de esquema de ações ainda é um esquema de ação. Né? Então, toda a coordenação de esquema de ações ainda é um esquema de ação, complexificando, então, esses esquemas de ação. Mas o que é importante? Tendo uma ação fim que organiza ações, meios para a realização daquilo. Né? Então, em especial no ser humano adulto, isso é muito claro. Né? A gente estabelece certo objetivo. Para realizar esse objetivo, a gente tem que compor várias ações para chegar até ele. Então, isso começa, a sua gênese está, né, tá nessa coordenação mais simples, né, de ações, né, num esquema fim composto de esquemas meio. Né? Aí, propriamente, vai estar o nascimento da inteligência para Piaget, porque, como a ação tem a ver com a intencionalidade, até agora ela só executava a intenção dela. Agora ela vai ter que organizar melhor as formas de ação dela para poder executar melhor uma ação composta. Então, essa relação de como ela vai fazer isso depende dela, depende do organismo dela, depende da estrutura do organismo dela, da inteligência dela. Né? Então, é aí que a inteligência se manifesta de forma mais característica. Por isso, Piaget vai colocar aí o conceito de inteligência. Mas o próprio Piaget sabe que esse conceito é arbitrário, dependendo de cada teórico, pode se definir de uma forma. Ele está definindo assim porque isso está diretamente relacionado ao sistema de esquemas de ação. É quando o próprio sujeito coordena as suas ações de uma forma, em certo sentido, livre, que depende da própria coordenação, do próprio organismo. Portanto, uma inteligência num sentido estrito do senso. Né? Enquanto a gente pode falar de uma inteligência no sentido lato, no sentido amplo, desde o começo, desde o funcionamento de qualquer organismo. Mas como ele está interessado no conhecimento, e isso tem a ver com a ação, é nesse ponto mais importante de coordenação. Em especial, quando a gente fala da inteligência, por exemplo, quando a gente está no conhecimento físico ou matemático, é justamente essa coordenação, essa possibilidade de coordenação dos esquemas e como vai ser coordenado, que vai estar mais próximo daquilo que a gente, em geral, entende por inteligência. Né? Mas isso são aspectos técnicos que eu só quis comentar aqui. Bom, a partir daqui a gente já vê, né, uma criança com vários esquemas de deslocamento dos objetos, né, que então começa a aplicar isso no mundo para justamente conhecer como o mundo funciona. Ela conhece através das ações, tá? Muitas vezes espalhando esses objetos, juntando, que ela vai estar em interação e conhecendo o mundo. Se ela não realiza as ações, aquilo não existe para ela. Então é importante que a criança não quer dizer que ela não tenha limites ou freios, mas que se propicie esses momentos, né, da criança desenvolver os seus esquemas. Né? Em especial, aí, ele desloca os objetos, né, tá vendo? No espaço, o próprio corpo. Então, ele já tem uma noção maior, né, mais ampla do que é o espaço ao entorno dele. Né?
E notem que a noção de espaço se desenvolve juntamente com essa noção de deslocamento, né? Então, para a criança, algo estar num lugar, aquele lugar só vai existir se ela pode se deslocar até lá ou não. Se ela não tem essa possibilidade, se não está dentro dos esquemas de ação dela, aquilo não é exatamente um lugar, não tem significação em termos de ação para ela. Então, ela precisa se deslocar até lá. Mesmo a posição entre dois lugares no espaço, se ela consegue deslocar algo daquele espaço para aquele outro, porque senão aquilo não tem significado para ela em termos do seu deslocamento, aquilo não é espaço para ela. E, correlativamente, a própria permanência dos objetos vai se desenvolvendo a partir dessa noção de espaço, porque é permanência do objeto no espaço. Então, ela tem que ter essa noção de espaço para ver que as coisas continuam existindo, mesmo que, por exemplo, ela não esteja olhando, né? Então, Piaget vai estudar tanto essa noção de desenvolvimento do espaço quanto a essa de permanência do objeto, né, nesse período sensório-motor, de uma forma bem detalhada, né, e depois a continuação disso na nossa representação do espaço e até depois nos espaços, né, e nos objetos, né, na constituição da noção de átomo, etc., nos níveis mais superiores de organização do sistema de esquema de ações. Né? Aqui nós temos também um outro exemplo, né, de uma criança que desloca os objetos. Quando a festa vem no quarto, é bonitinho, né? Fez uma bagunça do quarto dele. Pode Né? guardar essas roupas agora. Anda. Furacãozinho aí, você vê, moço? Nossa senhora. Guarda tudinho na gaveta. E vocês percebem que ele, de fato, consegue guardar as coisas na gaveta, voltando. Rapidinho. Pega tudo. Ó, leva e coloca rapaz, tudo de novo. se eu vim aqui e esse trem não tiver tudo arrumado, você vai apanhar, viu? Tá? Tá, ele diz, né? Então ele vai organizar tudo, né? Então vocês veem que agora sim ele tem um conjunto de ações de deslocamento dos objetos dele próprio que vai permitindo ele ter essa noção de espaço, né? E aqui por fim, em relação a essa noção de espaço, uma criança que agora sim consegue correr para todo lado, voltar, manipular os objetos, a cadeirinha que a gente vai ver, e tem essa noção de espaço prático construída. Está correndo de um lado para outro, né? Pegando os objetos, pegando as duas cadeirinhas, trazendo ela para cá, colocando uma em relação à outra, né? Sentando nelas. Agora sim, os objetos se tornam os próprios objetos, vamos dizer, como a gente conhece do ponto de vista prático, né? Pegando o telefone, né? E se deslocando, né? Para lá e para cá, né? Então, vejam como é aí que essa noção de espaço prático está se constituindo para ela e dos objetos, dos próprios objetos, ganhando significações. Então, o que a gente comentou da linguagem anteriormente, a linguagem vai expressar esses significados que ela consegue realizar, né, no plano sensório-motor. Né? E, portanto, esse estudo do sistema de esquemas de ações, né, e das coordenações entre as ações é muito importante para a gente saber a relação do conhecimento com a própria prática e com isso até definir o que é conhecimento. Então, a partir daqui a gente tem alguns comportamentos, como esse bebê falando ao telefone, por exemplo, né? Para ele está falando no telefone, porque ele não sabe o que é falar no telefone, porque ele não entende a linguagem, então ele não entende o que o pai dele está fazendo, ou a mãe. Então, o que o pai e a mãe dele faz é isso que ele está fazendo. Esse é o grau de entendimento em termos de ação. E ele reproduz isso, né? E vejam como o sistema de esquemas de ação está se complexificando, porque essa criança agora está usando uma ação para representar outras ações. Então, ele está começando a fazer uma representação, mas em ação, de tal forma que a gente pode verificar aqui, observando o comportamento dele, né? Que ele está usando uma ação para referenciar outra ação. Piaget vai chamar, quando você usa algo para referenciar outro, de significante que referencia um significado, né? Herdando isso da análise do linguista Saussure, da linguagem. Né? E aqui você tem, então, a imitação, que é uma forma de referenciar com uma ação a alguma outra ação. E aí vai propiciar a criar o plano da representação, que começa assim exterior, depois se interioriza, então isso vai dar origem à própria imagem mental, mas a gente vai falar depois disso com mais calma. Né? Então aqui nós temos várias
a brincadeira simbólica, que é outro símbolo, né? Outra forma de representar coisas. Né? Então, aquela brincadeira, aquelas ações estão representando outras situações. Né? Então, essa de falar, aqui ela usando como um óculos, né? O vidrinho, né? Que é um apito, aí ela usa o apito dentro de uma brincadeira, que é tocar como se fosse, né, de um trem que vem, né? Então, aí ela começa a brincadeira simbólica, e a gente nota tudo isso no comportamento da criança, nos esquemas que vão sendo criados. Então, Nenê Nenê pediu pediu água. sapato. Nenê pediu sapato, E o que tu vai fazer? o que você vai fazer? Eu vou dar o apo, colocar o sapato. Tá frio. O chão tá frio. Vai colocar o sapato. E aí ela está fazendo uma situação de faz de conta, né, de brincadeira simbólica de comida. Ela não está comendo, não tem nada para comer e ela está representando essa situação de comida. Né? Então o nenê quer comer. Esse nenê, né, que é a vaquinha. Então dá pra ele. Ele fala, então dá para ele. Não tem pratinho, filho. Não tem pratinho. Não tem. Né? Não tem pratinho. Ela Mas tem tu tem dela, um ele não tem pratinho pratinho. Então contigo. como é que ele vai comer? Dá o teu assim? pratinho pra ele. Pratinho. Esse é o meu. Esse é meu pratinho. Porque, na verdade, na brincadeira simbólica, os dois têm que ter o pratinho. A gente não vai entrar nessas explicações. A partir daí, isso vai se complexificando cada vez mais, né? A gente vai estudar isso depois com detalhe, principalmente, né, a questão das operações com ações internas, sobre imaginação, etc. Né? Mas se a gente pensar no comportamento do adulto, isso vai se complexificando até chegar no comportamento do cientista, que tem várias ações, até mesmo para montar experimentos. E há, então, conceitos que organizam essas ações deles, que têm a ver diretamente com essa possibilidade de realização de experimentos. Né? Então, esse conhecimento vai se manifestar no sistema de esquemas de ações desse sujeito. Então, a forma da gente estudar como essas estruturas necessárias ao conhecimento se constituem é justamente estudando como o sistema de esquema de ações do ser humano vai se complexificando, desde bebê até se tornar um cientista. E a gente vê também como o sistema de esquema de ações é o conjunto de ações disponíveis ao sujeito nas diversas situações, né? E, portanto, quanto mais ele se complexifica, mais esse sujeito consegue agir no tempo e no espaço, mais adaptado ele está. Né? O mais importante para nós aqui, né, e isso tem que ficar claro, porque foi daí que tudo isso surgiu, é que o sistema de esquemas de ação vão possibilitar estudar a manifestação das estruturas necessárias ao conhecimento e a sua construção, a sua gênese. E a gente vai, então, estar analisando a gênese das estruturas necessárias ao conhecimento científico, ao conhecimento filosófico, a partir, então, dessa noção de sistema de esquemas de ação. Bom, é isso. Grato por ter assistido.